Comenta aqui pra mim, você é a favor da saída de Alexandre de Moraes do STF e de Lula da presidência? Responde só sim ou não para eu entender o que você pensa a respeito dessas duas figuras. Se a sua resposta for sim, você vai adorar esse vídeo, porque a queda de ambos pode estar mais perto do que nunca. A sensação que eu tenho é que o governo Lula entrou em uma queda livre sem paraquedas. O governo da esquerda está à beira de um colapso e depois do que eu vou te mostrar aqui, você vai ver como o fim de Lula e de Moraes está próximo. Mais uma bomba gravíssima explodiu para o governo e a crise chegou a um ponto que Lula precisou pedir ajuda internacional. Só que com os últimos acontecimentos, o Brasil está cada vez mais isolado. E o que eu vou te mostrar agora pode mudar o rumo da história do país. O desespero da esquerda está tão grande que Lula parece perdido. O então, se eles têm um plano, ele está falhando miseravelmente. Agora a esquerda, num ato de puro desespero, começa a culpar o povo. Isso mesmo, você não ouviu errado. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, acabou de dar uma declaração absurda na TV Nacional, dizendo que o governo podia fazer em relação às queimadas, já está sendo feito. E agora é responsabilidade da sociedade. Como assim? Para que temos governo, então, se quem tem que resolver tudo é o povo? Então, segura mais essa, pessoal, que os ministros de Lula estão em desespero, enviaram uma carta pedindo ajuda internacional. O caos na esquerda é tão grande que eles nem conseguem esconder mais. E não para por aí. Acabou de sair uma pesquisa para prefeito de São Paulo, mostrando que os dois candidatos da direita estão na frente do candidato de esquerda aí do governo Lula, o Guilherme Boulos. Ou seja, a esquerda está ficando para trás, com dois candidatos mais voltados à direita na frente das pesquisas. O Brasil cansou dessa bagunça e a resposta está vindo nas pesquisas. Agora tem uma nova bomba que eu quero trazer para vocês. O indício de operação ilegal pode ser o fim de Alexandre de Moraes. Sem Moraes, o que será de Lula? A justiça pode estar chegando para eles. E a mídia já fala até de uma possível prisão de Moraes. A situação está tão séria que até Maduro provocou Lula. Até o Maduro, para você ver o nível da crise. E a maior bomba do vídeo de hoje, o retorno de Jair Bolsonaro. A esquerda está entregando as eleições de 2026 de bandeja para Bolsonaro. E uma possível anistia pode acabar de vez com Lula, trazendo Bolsonaro de volta com força total. Eu falei que esse vídeo estava cheio de revelações bombásticas e vale cada segundo de sua atenção. Então já se inscreve no canal e vamos compartilhando o vídeo para fortalecer esse movimento pró-democracia. Vamos começar falando no vídeo de hoje, pessoal, sobre a declaração da Marina Silva. Quem aqui se lembra em 2022, quando tivemos um tempo muito seco e queimadas aconteceram em toda a Amazônia, mais voltado lá na Amazônia. Toda a mídia vinha falando que a culpa era do Bolsonaro, que o Salles queria passar a boiada, que era tudo culpa do governo, 100% culpa do governo. Agora a Marina, ela disse que a culpa das queimadas é também da população. Dá uma olhada só a declaração bombástica da Marina jogando a culpa na sociedade. Então a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que as ações do governo federal só são eficazes se a sociedade também se responsabilizar pelas queimadas e que assolam vários pontos do Brasil desde agosto. Tudo que precisava ser feito, a gente está fazendo. Para você ver, tudo que é para ser feito já foi feito. Agora é preciso que a gente entre em uma lógica de a sociedade também se responsabilizar. Não tem como você dizer as pessoas estão livres para atacar fogo e aí o governo federal que apague, o governo estadual que apague e os proprietários que apaguem. Declarou a ministra em uma entrevista para a UOL. Então, segundo dados aí de queimadas do INP, Instituto de Pesquisas Espaciais, o Brasil registrava 2.909 focos de incêndio até o dia 11 de setembro. A Amazônia concentra a maior parcela nas ocorrências, 1.246. Então, dá uma olhada aqui o gráfico que mostra os focos de incêndio em todo o Brasil, pessoal. Então, infelizmente, é muito triste, com um grande foco ali voltado na região norte do nosso país. Aqui em São Paulo, com
muito menos registro, né? Que tem muito mais incêndios do que está mostrando aqui. Só onde eu moro teve 4 aí na última semana. Tenho certeza que nem tudo está computado. Mas o Brasil vive numa crise muito grande. Mas o que mais preocupa é o governo falar que tudo que tinha que fazer já foi feito. Então, para que existe governo se o governo não está dando conta? Então, vamos sair correndo, porque se tudo que era para ter sido feito já foi feito, a gente está perdido, porque o fogo só aumenta. Ela disse que se não fosse a ação do governo federal, a situação era de total falta de controle. Não me parece que a gente está controlado, me parece que a gente tem ainda uma falta de controle muito grande. Deixa a opinião de vocês a respeito dessa declaração da ministra Marina Silva. Pessoal, para outra notícia aqui do vídeo de hoje, ministros de Lula enviam carta à União Europeia pedindo a não implementação de lei antidesmatamento. É uma notícia aqui que saiu no Globo da colunista Eliane Oliveira. Dá uma olhada só o que aconteceu. Os ministros das Relações Exteriores e da Agricultura, Mauro Vieira e Carlos Fávaro, enviaram uma carta à cúpula da União Europeia em que demonstram preocupação com a nova lei aprovada pelo bloco que proíbe a importação de produtos originários de áreas que foram desmatadas, legalmente ou não, a partir de 2020. Com a sigla EUDR, a medida entrará em vigor no fim deste ano, que afetará em cheio as exportações brasileiras na região. Então o governo Lula, que tanto fala que defende o meio ambiente, quando vê sentir no bolso e quando está na situação, entende que a exportação para fortalecer o país é realmente necessário. Como é uma ironia do destino, quando as pessoas se colocam na posição das outras, elas veem que realmente o mundo não é só ficar ali militando na rede social. O Brasil é um dos principais fornecedores para a União Europeia da maioria dos produtos objetivos da legislação, que correspondem a mais de 30% de nossas exportações para o bloco comunitário. Então, isso diz num trecho da carta. No documento, os ministros fazem um apelo para que o bloco europeu não implemente a medida e reavalie urgentemente sua abordagem sobre o tema. Para Vieira e Fávaro, a nova lei é um instrumento unilateral e punitivo que ignora a legislação brasileira sobre o desmatamento. A nova lei tem como foco 7 setores: carne, café, cacau, produtos florestais, que abrange papel, celulose, madeira, soja, óleo de palma e borracha. A lista inclui derivados como couro, móveis e chocolate. No ano passado, o Brasil vendeu 46,3 bilhões de dólares ao bloco europeu. Com a lei, o impacto potencial é de 14,7 bilhões de dólares, valor equivalente, por exemplo, ao que o país embarcou para o Oriente Médio em 2023. Então, agora o governo Lula quer correr atrás para fazer o bolso valer. Ele que sempre critica o agro, critica todas as alas que o governo Bolsonaro defendia, ele vê que realmente são necessárias. Isso ajuda a reforçar que a esquerda está totalmente desbaratinada. E outro item que mostra isso, pessoal, pesquisa para prefeito em São Paulo, mostra Nunes na frente com 24%, juntamente com o Marçal 23%, e o Boulos caindo para terceiro lugar. Ele que vinha liderando no começo do ano está com 21%. Ou seja, pessoal, tem um candidato de direita que é o Pablo Marçal, tem um candidato apoiado pelo Bolsonaro, mesmo que de forma tímida, que é o Nunes. Os dois estão liderando. E o único candidato apoiado pelo Lula, tem 21%. Ou seja, São Paulo não quer o Boulos no comando da prefeitura. É isso que mostram as pesquisas. Nos últimos tempos, aí o Boulos cantou o hino nacional em linguagem neutra. Ele absolveu ali os anônimos da investigação por rachadinho no gabinete. Então a população vê esses movimentos e acaba se cansando e quer mudar. A população brasileira, população paulista quer mudar, e com certeza a brasileira também. Você que acompanha a eleição de São Paulo, em quem você votaria se a eleição fosse hoje? Já deixa aí no comentário. E agora o Moraes, ele está muito preocupado com vazamentos de dados que os hackers conseguiram encontrar sobre ele e a família dele, pessoal. Então eram dados de segurança pública. E por que o Moraes está tão desesperado se ele não deve? Quem não deve não teme. Então o Moraes está muito desesperado, que ele sabe que aí eles podem encontrar alguma coisa
que realmente absolva o ex-presidente, o Jair Bolsonaro, para estar livre para a próxima eleição de 2026. Já tem investigações ocorrendo quanto ao inquérito das fake news. Então o Moraes está totalmente desesperado, porque isso pode representar a queda dele. O Marcos Duval, ele comentou que o Moraes vai ser preso em 2 anos. Então com certeza o Marcos Duval pode ter muitas informações que a gente não sabe por aqui. Ele disse que teme até pela vida dele. Então Marcos Duval se mostra preocupado, mas se mostra otimista quanto ao cenário contra o Alexandre de Moraes. Para você ver como o governo Lula está sendo totalmente pressionado e ridicularizado, até o Maduro ele cutucou o Lula. É isso mesmo, o Maduro que vem só fazendo coisa errada, atentou contra a democracia da Venezuela, e ele vai lá e ainda bate no Lula, que tá só passando a mão na cabeça do Maduro. Então o Maduro ele fez uma parceria com o MST, para você ter ideia, que mande tudo para Venezuela mesmo. Mas ele fez uma parceria e o Maduro disse que isso era um sonho do Hugo Chávez, e ter essa aliança com o MST, e também era um sonho do governo, quando o governo era bom, lá atrás, quando o governo daquela época, que é muito diferente do atual. Então o próprio Maduro vem criticando o Lula abertamente. O Lula não consegue nem dar uma carta de repúdio à altura para a Venezuela, que atentou contra a democracia do país. O Lula continua lambendo a bota do Maduro. Tem gente falando aí, tem canal falando que o Lula mudou o tom, subiu o tom contra o Maduro. Mas não subiu nada, pessoal. Ele fala que ele é contra bloqueios, é contra qualquer coisa que vai prejudicar o povo, e vai continuar aceitando o povo venezuelano aqui. Então pro Maduro tá ótimo, ele continua fazendo o que quer no país, quem quiser que fuja, e ele tem o comando. E o Lula nem para fazer nada. No lugar teria que fechar a fronteira, coloca sanção e vai atrás com o Tribunal Internacional penalizar o Maduro caso ele saia do país. Então tem que mostrar que o que ele fez é totalmente errado, mas o Lula endossou o golpe dado lá na Venezuela. Ele fala que não aceita o Maduro, mas não vai fazer nada. Então ele aceita o Maduro, não tem desculpa, não tem como abordar de outra maneira. E o Bolsonaro, além dessa situação do Moraes, que pode vir a anistiar o Bolsonaro, ele está lutando muito forte lá na Câmara, pessoal, para anistiar os manifestantes lá do ano passado, do dia 8 de janeiro. A direita em peso está falando que não vai pautar nada na Câmara, no Senado, não vai ter o apoio deles caso não façam essa pauta. Então, pautar esse item da anistia é obrigação. Então, esse movimento vem ganhando cada vez mais força. Esse foi o boletim de hoje, espero que tenham gostado. Já se inscreve no canal para fortalecer o movimento e eu te espero aqui amanhã.